de atenção, o TDAH é uma condição que afeta cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Este é um transtorno comum na infância, mas que pode persistir nos adultos também. E às vezes é descoberto só mais tarde mesmo, como nos contou agora há pouco o Valdeci, que descobriu na filha aos 17 anos, né? Principalmente quando ele não é tratado na infância, fica difícil às vezes descobrir só mais à tarde. Agora imagine também o problema para essa pessoa, né? Assunto para o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira aqui no programa e para o educador neurocientista Dr. Silas Castro. Sejam bem-vindos. Agora já estamos aqui em cena para falar desse assunto, não é? Perfeito, isso mesmo. Agora eu preciso fazer uma perguntinha antes. O que passa pela cabeça de uma criança para agir daquela maneira? Você que é neurocirurgião, não é impressionante? É um tema muito comum, Claudete, porque os transtornos mentais, eles acontecem com a frequência nas crianças. E você percebe nesse caso, como você falou, teve um relato da escola, fizeram inclusive o BO, tinha um comportamento estranho, com postagem em rede social, com foto mandada para a colega. E a saúde mental é desprezada, porque a saúde educacional está muito junto com a saúde mental, né? É o tema que a gente vai falar hoje. Então tem criança psicopata, tem criança com vários tipos de transtorno, depressão, né? Uma criança que sofre bullying, transtorno de ansiedade. E hoje em dia, com acesso à internet... Desculpa, que a pessoa... a depressão até poucos dias era considerada frescura nesse país, né? Custou pra gente encarar como doença, assim como o alcoolismo, então tem essas coisas. Mas a depressão tem gente que acha que criança não tem, e tem, né? Tem, transtorno de ansiedade, o Brasil é recordista. E essas crianças hoje em dia estão na internet, como você falou, Deep Web e outras coisas, e às vezes fazem coisas absurdas, como a gente viu ontem. Uhum. E falando do TDAH, né? O que é, na verdade, o TDAH, doutor? Perfeito. É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os sintomas, eles são relacionados a uma criança que ela tem dificuldade de concentração e também tem uma hiperatividade e impulsividade. Então, ela às vezes não consegue se controlar. É aquela criança que fala, ela está com um motorzinho. E é um transtorno, Claudete, que é a modificação no cérebro. E qual a diferença disso para uma criança bipolar, por exemplo? Perfeito. Às vezes confundem bipolar, autista, são comportamentos diferentes. Todos são transtornos mentais, mas o médico, na avaliação clínica dele, ele vai ver quais são os componentes. Então, é possível que uma criança tenha uma alteração da atenção, tendo depressão, né? Mas o médico vai avaliar todo esse contexto para dar o diagnóstico. Então, o transtorno de déficit de atenção é o diagnóstico clínico. Existe algum teste ou exame que pode detectar isso, diferenças nos cérebros, que o médico vai saber qual é o transtorno? Perfeito. O diagnóstico é clínico, né? Mas tem até algumas ilustrações que a gente colocou para mostrar que tem alteração na comunicação dos neurotransmissores, mas o médico vai fazer a avaliação clínica, o psicólogo a avaliação neuropsicológica, vai ter também alguns testes que são necessários ser feitos para excluir causas, por exemplo, hipotireoidismo, pode dar uma alteração do comportamento e da concentração. Aqui eu tenho uma figura de um cérebro adulto sem TDAH e com. Perfeito. O que acontece, Claudete? Na região frontal, pré-frontal, que é responsável pela nossa concentração e o controle da impulsividade, na criança ou no adulto que tem TDAH, há uma diminuição de atividade. Então, por isso que ele não consegue controlar o estímulo. Em vários neurotransmissores, que a gente chama dopamina, e outros, há uma redução. Por isso que existe remédio para tratar, que tenta controlar isso, e por isso que existem tipos de treino comportamental, o Silas vai falar, para melhorar essa quantidade de neurotransmissor. Esses exames e essas crianças vêm parar até você na escola para a cabeça, na escola para o cérebro.